Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com o senhorito, com a senhorita? É um prazer imenso estar aqui com você neste momento em que a gente vai iniciar aqui o nosso estudo da Terra, tá bom? É uma ciência linda, incrível. Eu sou apaixonado por termo, tá bom? E aqui a gente vai ter o intuito de culminar isso lá na termodinâmica, tá bom? Discutindo aqui as leis da termodinâmica, até construção de máquinas térmicas, ciclos e tudo mais, tá bom? Mas antes de chegarmos lá, é preciso que comecemos do início, ok? Definindo conceitos fundamentais para o nosso estudo daqui adiante ao longo dessa trajetória, dessa nossa caminhada, tá bom? Então, iniciemos aqui ao nosso estudo a partir da termometria. E do que trata a termometria? Antes da gente começar, eu gostaria só que você se localizasse onde é que a gente está aqui nos nossos estudos, tá bom? Coloquei aqui para nós uma divisão de como a física está dividida aproximadamente aí nos dias de hoje, tá bom? A gente tem lá a mecânica clássica, o eletromagnetismo, a ótica, a termo, quântica, relatividade e cada uma dessas áreas com as suas subdivisões consequentemente. Onde a gente está, Gustavo? A gente está bem aqui, ó, na termodinâmica, tá bom? Mais precisamente onde? Bem no início, conceitos de temperatura e de calor, tá bom, pessoal? Então, estamos aqui e é daqui o nosso ponto de partida. Tá bom? Vamos lá então começar a construção aqui de um raciocínio importante para nós. Tranquilinhos? Então vou colocar aqui no início o nosso sistema físico. O que é? O que vem a ser um sistema físico? Um sistema físico é tudo aquilo, né? É o meu objeto de estudo, é aquilo que eu estou estudando. Então o meu sistema físico pode ser, por exemplo, esse estojo que está na minha mão, sei lá, qualquer outra coisa aqui. Esta pilha, ó, tem uma pilha aqui. Esse vai ser o meu sistema físico, o meu objeto de estudo. Tá bom? Este sistema físico, ele é composto de quê? Ele é composto por partículas, certo? Ele é formado por partículas, átomos, moléculas ou íons, beleza? E o que essas partículas possuem? Elas possuem energia. Energia, pessoal, pode ser basicamente de dois tipos para nós aqui. A energia dessas partículas vai ser dividida em energias do tipo cinética e energias do tipo potencial. O que cada uma tem a ver? O que cada um tipo de energia influencia no meu sistema? Ok, então vamos lá. Você já deve fazer um breve entendimento, né? Já deve estar fazendo ideia aí do que tem a ver energia cinética, né? Se você lembra um pouco de mecânica, fala, caraca, verdade, energia cinética é energia que está atrelada ao movimento do corpo. É verdade? Então, aqui também não muda, tá bom? A energia cinética das partículas que compõem um sistema físico está relacionada com a velocidade, com a agitação dessas partículas, com o seu movimento. E energia potencial, Gustavo? Bom, energia potencial, pessoal, é uma energia que está relacionada com a posição dos corpos. Quando eu tenho, por exemplo, aqui um corpo que tem uma certa energia potencial gravitacional, pois está a essa altura de um ponto de referência, quando eu aumento a sua altura, eu aumento a sua energia. Na verdade, o que eu mudei? Eu mudei só a posição deste corpo em relação ao meu referencial, tá bom? Então, mudando a posição, mudei a energia. A energia potencial tem a ver com a posição. Então, no caso, as partículas que compõem o sistema físico, elas vão ter uma certa agitação, energia cinética, e vão ter uma certa energia potencial, ou seja, atração eletrostática ali entre essas partículas, tá bom? Mas o que cada uma dessas energias está relacionada? A energia cinética, a agitação das partículas, vai estar diretamente relacionada com a temperatura deste sistema físico, tá bom? E a energia potencial, ou seja, a forma como as partículas se arranjam espacialmente, estão posicionadas umas em relação à outra, determina aqui o estado físico desse sistema, ok? Basicamente, né, sólido, líquido e gasoso. A gente sabe que existem outros, mas são condições muito extremas ou distantes da realidade. Então, fiquemos aqui com os três estados físicos mais comuns: estado sólido, estado líquido e estado gasoso.
Bom, feita essa breve introdução aqui, já começamos a fazer uma certa ideia do conceito de temperatura, ok? Muito embora ainda nos falte um pouco mais de refino linguístico disso. Então vamos lá aqui tentar definir o que é temperatura, o que é calor, se existe diferença, se é a mesma coisa, tá bom? Já adianto para vocês que, apesar de eu ter feito esse questionamento, são duas coisas distintas, tá bom? Temperatura é uma coisa e calor é outra, tá bom? O que tem a ver, qual a definição e o que significa cada um desses termos? Muito embora na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, né, as pessoas tratem de modo leigo aí temperatura e calor como sinônimos, aqui do ponto de vista acadêmico tem diferenças muito brutais, tá bom? Então vamos lá tentar entender essas diferenças. A gente comentou anteriormente que a energia cinética das partículas estava relacionada com a temperatura, certo? Ou seja, a gente vai construindo a ideia de que temperatura tem a ver com a agitação das partículas. Aqui coloquei dois sistemas, na verdade um mesmo sistema, né? Só que com grau de agitação diferente das partículas. Do lado esquerdo, quando está escrito menor temperatura, né? A gente tem aqui partículas pouco agitadas. Todavia, já do lado direito, partículas muito agitadas, ou seja, isso acarreta em uma temperatura muito maior. Beleza? Agora, o que é calor? Irei discutir aqui o que está acontecendo na imagem e no próximo slide a gente define com palavras mais precisas, tá bom? Então vamos lá. Percebam que na primeira imagem, na imagem vermelha, as partículas que compõem este sistema estão muito agitadas, ok? Beleza? E tem uma temperatura, portanto, muito maior que a imagem da direita, que as partículas estão pouco agitadas e, por consequência, uma temperatura muito menor do que a primeira imagem. Ok? O que está acontecendo ali? Quando eu coloco esses dois sistemas em contato termodinâmico, e contato termodinâmico não necessariamente precisa ser um contato físico, de encostar, tá bom? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Contato termodinâmico para nós aqui vai ser sinônimo de eu estou permitindo a troca de energia entre os dois, tá bom? Então, quando eu coloco esses corpos em contato termodinâmico, permito que eles troquem energia, haverá um fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre nesta ordem. É esta modalidade de transferência de energia térmica devido à diferença de temperatura a qual nós chamamos de calor. Então, calor é um mecanismo de transferência de energia, tá bom? Então, daí percebam aqui, né, que o calor vai se propagando, né, de uma extremidade a outra devido à diferença de temperatura, tá bom? Até que atinja o equilíbrio térmico. Então vamos aqui definir em palavras, tá bom? O que é temperatura? É uma grandeza escalar que define o grau de agitação médio das partículas que compõem o sistema. Temperatura é um conceito muito sutil, tá bom? Assim como o calor. Percebam que temperatura é a medida macroscópica da quantidade de energia cinética a nível microscópico de um sistema. Ou seja, ela mede, ela me dá uma grandeza escalar, um valor que é um referencial para o quanto as partículas de um sistema estão agitadas, ok? Então é a grandeza que define o grau de agitação médio das partículas que compõem o sistema. Já calor é uma modalidade de transferência de energia, ok? De energia térmica, que ocorre devido a uma única condição específica. Que condição é essa? Que haja diferença de temperatura, ok? Havendo diferença de temperatura, vai ocorrer aí calor, beleza? Que é essa transferência de energia térmica. E é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Perdão, o sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura, até que atinjam o equilíbrio térmico. Mas, Gustavo, você está falando de equilíbrio térmico? E o que é equilíbrio térmico? Bom, então, definamos aqui, tá bom?
O equilíbrio térmico é definido pela chamada lei zero da termodinâmica, tá bom? O motivo dessa lei ser zero, né? Existe um contexto histórico aqui, tá bom? É porque as leis da termodinâmica, aquelas que a gente chama de primeira, segunda e terceira, não necessariamente surgiram nessa mesma ordem cronologicamente falando. Tá bom? A segunda lei, por exemplo, foi a primeira lei a ser postulada, foi a primeira lei a ser enunciada e a gente tem entendimento dela como uma lei da natureza. Mas a gente define como primeira, segunda e terceira a ordem do conceito fundamental. Aquela que é mais fundamental é a primeira. A segunda ela é um pouco mais adiantada e a terceira assim por diante, tá bom? Só que passou muitos séculos com a primeira, segunda e a terceira lei muito bem definidas, beleza? Só que faltava um alicerce aí. Faltava que se definisse como equilíbrio térmico. Só que como equilíbrio térmico é um conceito muito anterior a todas as outras leis, então o que vem antes do 1 é zero. Então apelidaram ela de lei zero da termodinâmica, tá bom? Porque foi a última historicamente, mas não dava para chamar de primeira porque a primeira já estava bem consolidada. Mas constatações históricas à parte, vamos lá. O que diz a lei zero da termodinâmica? A lei zero é a lei que define equilíbrio térmico. Ela diz que, basicamente, tá bom? Não com essas palavras, mas o nosso entendimento deve ser o seguinte: dois sistemas estão em equilíbrio térmico se eles estiverem na mesma temperatura. Bom, beleza? Dois sistemas estarão em equilíbrio térmico se eles tiverem a mesma temperatura. Ok? Mas como é que isso é definido fisicamente falando? O enunciado da lei zero é o seguinte: dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro. Opa, perdão. Dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro estarão em equilíbrio térmico entre si. Beleza, Gustavo? Não entendi nada. Então eu vou ilustrar para você. Tá lá. Eu coloquei um corpo A e um corpo B. Repara que o corpo A em vermelho ele está em equilíbrio térmico com o corpo B. O termômetro dos dois ali tem a mesma altura da coluna vermelha. A está em equilíbrio térmico com B porque eles estão na mesma temperatura, tá bom? A e B têm a mesma temperatura. Agora, eu comparei A e C, um terceiro corpo. A e C também está na mesma temperatura. Então, qual que é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que B e C também terão a mesma temperatura e, portanto, estarão em equilíbrio térmico entre si esses três corpos. Parece óbvio, parece lógico, mas não é trivial, tá bom? Porque se eu sou amigo de Maria e João é amigo de Maria, não necessariamente eu sou amigo de João, ok? Não existe nenhuma coisa que garante que eu conheça João, ok? Mas isso aqui para termo vale, então é por isso que precisou se estabelecer isso, ok? Se eu te perguntar como é que mede temperatura, a sua resposta mais óbvia vai ser com termômetro, tá bom? E ela não está errada, tá bom? A gente mede temperatura com termômetro, corretíssimo. Dá até para fazer uma definição de temperatura, né? Definição de temperatura pode ser aquilo que se mede com o termômetro, uma definição operacional da mesma, beleza? Mas, já diria o nosso companheiro Mal Batarrá no livro O Homem que Calculava, medir é comparar. Medir é comparar. Eu posso criar a unidade de medida que eu quiser, pessoal. O que eu preciso para isso? De um referencial que eu possa comparar. Eu vou pegar a mesma pilha que peguei agora há pouco e ela vai ser o meu referencial. Eu vou chamar isto daqui de um Gustavo. Por quê? Porque eu quero, a medida minha, sou eu que mando. Beleza? Eu coloquei isso aqui como sendo o meu referencial. Esta pilha aqui vai ser uma unidade da medida Gustavo. Ok? Eu posso me medir em Gustavos. Eu posso pegar o meu tamanho e comparando. Vamos supor que dê 57 Gustavos. Beleza, eu criei minha unidade de medida. Se eu tiver um tamanho que é metade dessa pilha, meio Gustavo. E assim sucessivamente. Mas qual foi o critério? O critério é arbitrário. Fui eu que adotei arbitrariamente. Ok? Para medir temperatura, também vai ser assim. Tá bom? Então a gente vai criar um critério. Beleza? E algumas pessoas fizeram isso, alguns cientistas. Beleza? O primeiro deles foi Anders Celsius, ok? Celsius criou uma escala de medida de temperatura baseada, né, na substância universal. Beleza? Todo mundo, invariavelmente, tem contato com água. É a substância mais comum
para nós do planeta, tá bom? Beleza? Todo mundo, não existe vida sem água. Então, eu falei, beleza, eu vou colocar a água como referencial, tá bom? No ponto em que a água congela, beleza? Que a água transforma de líquido para gasoso, para sólido, perdão, foi estabelecido como sendo o ponto zero, beleza? E o ponto em que a água ferve, ou seja, ela troca de estado de novo, ela sai do estado líquido e vira vapor, foi chamado de ponto 100. Por que ele deu esses números 0 e 100? A resposta é porque ele quis. Tá bom? Porque ele quis, não tem porquê. É arbitrário, pessoal. Ele criou aqui, né, o termômetro dos Celsius de 0 a 100. Fahrenheit, né, Gabriel Fahrenheit também criou uma outra escala. E na sua escala, Fahrenheit, né, tinha adotado outros pontos, outra substância. Foi uma mistura de sal, água e salmoura, uma série de outras substâncias que não a água tradicional, beleza? Mas os pontos equivalentes a 0 e 100 na escala Fahrenheit vale 32 e 212. Beleza? E a gente já vai entender aqui como fazer essa conversão. Beleza? A água congela a 0 na escala Celsius, na escala Fahrenheit a 32. A água ferve a 100 na escala Celsius, só que na escala Fahrenheit ela ferve a 212. Beleza? Só que com o advento da mecânica quântica, com o nascimento, né, dessa área de estudo, foi preciso definir-se uma escala de temperatura absoluta, tá bom? Valores, né, que pudessem chegar, pelo menos teoricamente, a um zero absoluto, um estado de energia mínima, ok? Um estado de energia nula. E esse estado ficou conhecido como o zero absoluto. Beleza? Quem construiu essa escala teórica aqui foi o nosso Lord Kelvin, tá bom? Que não tinha esse nome, na verdade, né? O seu nome de batismo era William Thomson, mas Lord Kelvin era o título de Lord que ele recebeu, mas aí ficou conhecido por isso. Beleza? Lord Kelvin, né, construiu a escala Kelvin, que é a unidade de temperatura do nosso sistema internacional de unidades. Tá bom? Então a gente daqui a algum tempo vai passar a usar só essa, beleza? E onde vale 0 na escala Celsius, tá? Vale 273 na escala Kelvin. Onde vale 100 na escala Celsius, vale 373 na escala Kelvin. Repara que tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin, entre congelar e ferver, existem 100 unidades. Beleza? Existe um intervalinho de 100, ó. Daqui de 273 até 373, 100. De 0 até 100, 100. Então, isso garante que sejam duas escalas centigradas, graduadas em 100. Aquilo que a gente chama de centígrada. Beleza? A escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, tá bom? Repare que no intervalo entre a água congelar e a água ferver, existe 180 unidades. Tá bom? Existe 180 unidades. A escala Fahrenheit é utilizada em países como Estados Unidos, por exemplo. A escala Celsius no Brasil e na maior parte do mundo. Beleza? Como que a gente faz para converter uma na outra, outra na uma e assim sucessivamente? Bom, pessoal, eu consigo demonstrar para vocês isso matematicamente em um outro vídeo, tá bom? Mas é por meio de um processo chamado interpolação linear. Não existe muita complicação matemática, né, para que isso aconteça, tá bom? Mas aqui eu vou pular as etapas do procedimento e faço isso em um vídeo à parte para que vocês possam trabalhar com escalas hipotéticas, né, como tem muita questão disso. Mas aqui, já dando para nós o resultado, é o seguinte, tá bom? Para que eu converta de Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, beleza? Basta que eu coloque aqui, ó, o valor em Celsius sobre 5 tem que ser igual ao valor em Fahrenheit subtraído de 32 sobre 9, tá bom? Ah, e quanto vale, sei lá, 70 Celsius em Fahrenheit? Você substitui aqui o 70, beleza? E aí, por meio de operações matemáticas aqui, um tanto elementares, né, você isola esse F e acha o valor de F. Quanto vale 70 em Fahrenheit? O contrário também. Quanto vale, sei lá, 150 Fahrenheit em Celsius? Substitui o 150 no lugar do F, faz as devidas operações e aí você vai chegar à conclusão. Como que eu converto de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius? A equação é essa daqui.
bastante simples também, tá bom? A temperatura em Kelvin tem que ser igual a Celsius somado com 273. Então, quanto vale 27 Celsius em Kelvin? Uai, 27 mais 273, 300. 27 Celsius, 300 Kelvin. Simples assim. Basta que se some 273. Bom? Ok? Quando a gente fala de variação, pessoal, aí é um outro problema. Ok? O que significa variar? Olha só, existe uma diferença muito sutil em te fazer a seguinte pergunta: quanto vale 70 Celsius em Fahrenheit? Essa pergunta, eu quero que você me responda quanto vale 70 graus Celsius na escala Fahrenheit. Eu vou usar essa equação anterior, ok? Olha a sutilidade da pergunta agora. Se eu variar 70 graus na escala Celsius, isso corresponde a uma variação de quantos graus na escala Fahrenheit? Repara que eu não estou te perguntando quanto vale 70 Celsius em Fahrenheit, porque se eu variar 70 na escala Celsius, varia quanto na escala Fahrenheit? Eu não sei onde você está começando, nem onde vai terminar. Poderia estar a 0 e ir para 70, poderia estar a 50 e ir para 120, poderia estar a 100 e ir para 170. Nas 3 exemplos que eu dei, eu não estou variando 70. Tudo bem, o que importa para mim é o intervalo, não o valor em si. Se eu mudar, se eu variar, aumentar 70 para mais ou 70 para menos, se eu variar, isso corresponde a uma variação de quanto na escala Fahrenheit? Ok? Quando tratar de variação, eu uso esta equação. A variação em Celsius sobre 5 tem que ser igual à variação sobre Fahrenheit sobre 9. Apenas tirei o 32 daqui. Beleza? Muito similar à equação anterior. E quando eu quero saber quanto vale uma variação de Celsius em Kelvin? Ei, você lembra que as duas escalas são centígradas? Beleza? Se eu vario 100 na escala Celsius, eu vario 100 também na escala Kelvin, ok? Então, se eu variar 2 graus na escala Celsius, eu vario 2 graus na escala Kelvin. A variação é a mesma, tá bom? Então, são duas escalas de mesma variação. Beleza? Muito obrigado pelo carinho, pessoal, pelo carinho, pela atenção. É nós, seus alienígenas. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos às ordens. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Fiquem em paz e até logo. Valeu!